Senhoras e senhores, sejam bem-vindos para mais um episódio do nosso Prosa Acadêmica, continuando a nossa temporada do JIT 15 anos. Hoje recebendo aqui mais uma vez o professor Bruno Capilé. Olá, Seja tudo muito bom? bem-vindo. Professora Joana Paula, seja muito bem-vindo. E a Jaqueline François, acertei a pronúncia? Acertou. Sempre quando tem um nome assim, eu fico com muito receio de errar. Mas Certinho. ela que é participante do coletivo Abaiomi, e a gente vai falar um pouquinho sobre um evento que teve na nossa universidade alguns dias atrás, que foi justamente junto com o coletivo Abaiomi, teve participação do JIT, de alguns professores da universidade. A gente vai comentar um pouquinho sobre o que foi tratado, sobre as oficinas, sobre a participação da nossa universidade e do coletivo também. Então, como podemos começar, professora? Fique à vontade. Então, acho que é tão interessante quando a gente fala do primeiro evento, né? Primeira Baiomi, né? E quando traz essa ideia do primeiro, acho que a gente já cria aquela eventualidade, né? Dos próximos que nós teremos. Para você, Verdade. né? Para você, o que é trazer esse coletivo Abaiomi, né? Você com todos eles, porque nós, né? Carregamos todos que vêm antes da gente, né? Não é só Verdade. você em si. Mas qual que é esse sentimento do primeiro? É uma responsabilidade muito grande, um sentimento de pertencimento e, ao mesmo tempo, de responsabilidade. O primeiro seminário do coletivo Abaiomi, ele acontece no ano que a gente completa 9 anos de caminhada, né? Nós estamos desde 2015 em Valadares e região, atuando no enfrentamento ao racismo. Mas esse ano é especial, porque nós gestamos o seminário, mas não dimensionamos, né? O tamanho que ele seria, como que aconteceria. A gente queria fazer, mas a gente nunca soube como. E o fato da universidade, né, da Univale, ter se colocado junto nessa caminhada e fortalecido a nossa luta, né? Porque, sem dúvida, a participação da Univale foi importantíssima, fez com que o sonho pudesse acontecer, né? E aí a gente já está pensando, sim, no próximo, porque nos próximos, porque tem muita coisa para ser dita, tem muita coisa boa para ser feita, e a gente não quer parar, né? A gente nem sonha em parar, a gente só quer parar quando a gente tiver conseguido alcançar a nossa meta, que é erradicar essa história do racismo, né, na nossa sociedade, em Valadares, para que os nossos jovens possam ser livres de verdade, possam compreender o lugar que eles ocupam na sociedade. Então, desculpa. A gente pensa que não tá longe da gente parar, né, essa luta. Eu acho que quando a gente fala, né, dessa questão do racismo, essa importância de falar e a importância de conscientizar sempre, né? E por mais que você fale, né, da questão do erradicar, né? Porque para muitos talvez erradicar seja uma utopia, mas é o que nos mantém na Sim. persistência de trazer essas discussões à tona, não é? Sim. E as pessoas que nos antecederam, nós temos muitos, né? Mundo afora, muitas pessoas, muitas personalidades importantes que nos antecederam nessa luta. Em Valadares a gente também tem, né? Eu ainda falava há pouco, nós viemos para a universidade em 2018 através do professor Franco, da comunicação. E naquele ano, nós tínhamos conosco a nossa mentora, né? Que é a Ana Afro, e ela que nos juntou. Mas a Ana fez o passamento dela em 2020, né? 2021. E eu tenho certeza que a Ana, onde ela está feliz da vida, né? Com a nossa persistência, com a nossa coragem, porque os desafios, eles são muitos, sem dúvida. E durante todo o evento, nós tivemos também várias oficinas, né? Eu participei de uma também, achei interessantíssima, até a vivência, né? Eu participei de uma voltada para a arte, né, com o professor Celinho, e aí a gente pôde, né? Eu pude experienciar
né, com pessoas que a gente nunca viu, Uhum. e trazendo muitas vezes esses questionamentos, essas concepções, né? Eu gostei bastante, achei muito interessante. Tem até que ter uma pauta também para literatura, tá? Tá. Porque eu acho que é muito bom. A arte entra também, né? A Sim. literatura entra na arte. Mas eu achei assim, o tempo foi pouco para tudo que a gente queria conversar, falar e trazer essa discussão. O professor Bruno teve também com a oficina do racismo ambiental. E quando eu ouvi, assim, sabe, o nome das oficinas, que eu escolhi um voltado para minha área, né? Poderia ter escolhido um outro para poder falar. Eu queria da bonequinha Bayomi. Certo. E aí já tinha acabado as inscrições. E na hora eu vi, falei assim, olhei, né, na hora da inscrição, tava lá, racismo ambiental. Falei, gente, como eu não fiz inscrição nessa daqui para saber? Mas já tinha acabado também. E aí, para poder saber, entender, porque às vezes a gente fala tanto de racismo, mas a gente não vê um racismo mais contextual. Sim. Porque acaba sendo uma naturalidade. Fica parecendo que o racismo se refere apenas às expressões racistas, né? Que estão aí naturalizadas no nosso dia a dia, mas é um leque de situações. Que vão acontecendo, se naturalizam e a gente acaba esquecendo Sim. dessas várias formas, né? Porque essas oficinas só demonstram aí essas várias formas contextualizadas Sim. do próprio racismo. E as expressões, elas não são só linguísticas, não, né? As É. expressões são comportamentais, né? São estruturais no contexto da sociedade de um ambientais. modo geral e ambientais. E aí eu quero ouvir, eu quero saber por quê, É. depois você quer saber por quê do nome, apesar que é da área, e qual foi a proposta, sabe? Antes disso, eu queria fazer um comentário que eu achei o evento muito bem organizado, super pontual, o que no Brasil é uma Verdade. coisa muito rara, né? Para começar as sequências de palestras na É hora. verdade. E trouxe uma coisa que eu acho muito bonita, que foi uma questão geracional. Vocês trouxeram, contaram isso, né? Cada uma de vocês trouxeram uma vestimenta da Ana Afro, Sim. estão trazendo um passado. Sim. Uma E, ao mesmo ancestralidade, tempo, né? abriram as portas para a geração atual, né, mais Sim. jovenzinha, Aham. falar sobre questões de racismo vivido. Então, assim, conectaram historicamente muito, muito bonito, eu achei. Sim. Né? É verdade. E assim, a gente precisa lembrar dos nossos ancestrais, nós não vamos esquecer, né? A Ana, a Eliana, que também é uma outra companheira de luta que já passou, né? E vamos continuar mirados nos nossos jovens, a começar dos nossos filhos, né? Então, os meninos estão no coletivo desde sempre. A Catarina está com 10 anos, o coletivo tem 8, 9. Ela estava no Nasceu. braço É. e estava indo comigo em reunião. Tem várias filmagens, várias participações deles pequenininhos, né? O Marcos está com 13, estava pequenininho, estava indo comigo de uniforme, tem foto, né? A gente participando. Então, eles têm essa caminhada. A Catarina começou a aprender a falar nas reuniões. No coletivo, Né? No coletivo. participando no coletivo. Tem um vídeo bonitinho da época lá de 2018 que foi feito aqui no estúdio, ela falando, os meninos falando, você vê que eles são pequenininhos, mas já estão articulados, assim, conseguindo fazer articulação do pensamento, bem bacana. Para o enfrentamento deles no dia a dia, numa sociedade que é racista, né, e está nas entrelinhas, né, o racismo, para eles é uma experiência ótima, né? A gente fala que é o letramento racial. Uhum. Então, o letramento racial, ele começa desde cedo. Uhum. E E aí- é muito necessário, né? Importante. Sim, e tem que ser uma coisa constante, né? Sim. Não é achar que faz com essa geração acabou. Né? Não. Vocês já veem que Não, esse horizonte do fim do racismo é um horizonte. A gente não chega no Sim. horizonte, a gente só olha, né? Isso aí. E sonha com ele. E aí, buscando E responder caminha, né? isso. E caminha, exato. Você olha Caminha o e não para de horizonte caminhar. e caminha. Apenas vai. E eu lembro de uma fala, já entrando tentando responder o que é racismo ambiental, que vocês provocaram no início, pela manhã, que era como é que perguntaram para o povo, né? Existe racismo no Brasil? Todo mundo vai perguntar. Você se considera racista?
um ou outro. assim, né? Timidamente, É. né? Aquela coisa, é difícil não ser. É estrutural, tá no modo de Sim. pensar, no modo de olhar, no modo de falar. A gente é ensinado a ser, né? Porque É. isso de certa forma, é interessante para algumas pessoas ter uma A nossa sociedade geração fez muita racista. piada. Com né? certeza. E aí vai mudando, mas muda o racismo. Não é que Fragiliza termina. o outro, garante Uhum. poder a quem comete, Uhum. né? Então, você falou muito bem, né? Os É silenciamentos também. E estratégico. muitas vezes as pessoas que são vítimas, elas são ensinadas a aceitar determinados comportamentos Sim. porque, não é nada, é só uma É, brincadeirinha. isso Porque aí. fica naquela naturalização, né? Eu Uhum. naturalizei aquela ação Isso e aí. deixa, não é por mal, né? Esse mal com Uhum. duplo sentido, então acaba que isso é Verdade. naturalizado e normalizado, né? Uhum. E aí, por ser uma questão estrutural, a gente começa a perceber que existe um racismo ambiental, né? E aí, como é que surge um negócio desse? O racismo ambiental, ele é mais do campo de uma justiça ambiental, ou, no caso, uma injustiça ambiental. Começou uma mobilização nos Estados Unidos, com Ben Chavis, por exemplo, quando as pessoas decidiram, olha aí, tomar decisões. Uma democracia tem que ser algo coletivo, né? Mas alguém Uhum. decidiu por eles que teria um lixo, um depósito de lixo tóxico, químico, do lado do bairro de periferia negro. Sim. Uhum. Eles, não, aqui não sei o que, se mobilizaram, porque o composto lá causa câncer, problema no fígado, problema no rim, problema neurológico. Pô, ninguém está interessado nisso. Se é interessante, bota outro bairro de branco. Aí começa um Uhum. debate, né? E esse debate a gente vai vendo que esse ambiente, que não necessariamente que é o do passarinho, ambiente é o que nos envolve, né? Sim. Esse ambiente está muitas vezes comprometido por decisões feitas em jantares, em reuniões e não numa audiência pública, junto com um povo, participação social. E nisso Uhum. escolhem alguns locais que vai ter, por exemplo, uma barragem de mineração, Sim. alguns locais que vai ter uma estrutura tecnológica de abastecimento de água não tão boa quanto outros locais, Sim. e por uma grande coincidência, num país racista como o nosso, esses locais é majoritariamente de pessoas negras. Sim. Né? Então, esse é o racismo ambiental. É quando começa a perceber que as decisões políticas têm um direcionamento a favorecer alguns, desfavorecer outros pela cor de pele. Sim. Uhum. Com certeza. Olha que interessante, né? Eu nunca imaginei que essa forma, né, de racismo fosse, de certa forma, acentuada, porque se a gente for mapear isso é bem constante, né? Sim, nós temos um geógrafo importante no Brasil, Milton Campos, né, que ele já falava sobre isso. E se nós voltarmos no tempo e analisarmos a história da escravidão no Brasil, quando, né, a Lei Áurea aconteceu, só faltavam, né, um percentual pequeno de pessoas pretas para serem libertas, essa abolição ela deixou o povo negro à margem da sociedade, sem trabalho, sem moradia, sem terra. E eles foram buscar lugar de se colocar bem longe, às vezes, né, das fazendas onde eles trabalhavam, né, para tentar aí, né, uma condição de vida. E isso a gente olhando para as cidades hoje, a gente percebe muito bem, né, essa margem da sociedade. Né? Então, os bairros periféricos é onde tem a maior quantidade de população preta. Nós somos a maioria da população e se a gente observar bem, a gente vai ver através das escolas, dos equipamentos de saúde. Muitas vezes, bairros de periferia não têm os equipamentos que precisam, não tem a arborização que precisa, não tem os muros de contenção que precisa. E isso tudo entra dentro do racismo ambiental. Então, quando tem uma chuva forte que desmorona, que as casas vão embora, a gente está vendo ali uma expressão do racismo ambiental acontecendo. É uma forma de negligenciar esse povo. Interessante, porque são discussões que vão além, né? E se a gente Sim. for contextualizar, refletir em todo o evento histórico, né? A gente começa a facetar isso e não olhar aquele evento de uma maneira tão isolada, porque a gente só olha aquela coisa que está lá em torno, né? Sim. Aquele evento,
aquela situação. Como se mas fosse uma catástrofe, né? esquece de olhar tudo que está por trás, e o que É. permeia, o que condiciona, e o que favorece também, né? Você disse algo que eu achei muito interessante, que é o letramento Uhum. racial, né? Que você falou. Sim, letramento racial. E esse letramento, ele vai além do momento ou da conscientização de não ser racista. Eu vejo o letramento Sim. racial em uma perspectiva escolar também. Sim. Porque quando você propõe isso para uma escola, eu vou colocar ensino fundamental, anos iniciais, você está trazendo uma outra forma de se letrar, que não vai ser só na base, né, da linguística ali, Uhum. mas vai poder trazer essa discussão, porque sala de aula é um dos espaços que a gente mais percebe isso também, Com certeza. quando estamos nos anos iniciais. E essa forma de racismo, ou até mesmo uma segregação, que não seja étnica ali, a gente observa que a sala de aula, ela vira um vulcão, né? Ela vira aquele... É um território diferente, é um lugar diferente, com muitos poderes, cada um tem e determina seu poder, sua forma, seu comportamento. E você falando essa questão do letramento racial, me vem, sabe? Será que hoje as escolas, os professores, trazendo essa discussão para a gente mesmo, Sim. elas estão preparadas, sabe, para fornecer essas vivências, essas consciências, que eu não vou falar que é uma só, Uhum. desse letramento racial? Não estão. Não estão. Até 2023, o coletivo Abaiomi, ele trabalhou basicamente dando atenção para as demandas dos alunos. Então, nós íamos às escolas e fazíamos eventos focados nos alunos, de Fundamental 1, 2, de Educação Infantil, de Ensino Médio Superior, até 2023. Quando chegou 2023, o Marlos, a Catarina e a Ana Sofia sofreram várias situações de racismo no início do ano ali, na turma, cada um na sua sala de aula, na sua escola. E aquilo indignou muito a gente. Por quê? Porque a gente, de 2015 a 2023, nós estávamos tipicamente, ou só focado nas crianças e nos adolescentes e nos jovens. E o que aconteceu com os meninos nos mostrou que os professores não estavam em condições de resolver aquilo com a sala de aula. Para tudo. Eu, professora afrocentrada, o que eu vou fazer? Aconteceu uma situação de racismo ali, nós vamos parar e vamos conversar sobre isso, vamos esgotar o assunto, Finalizar ali. deixa o português, a história, tudo ciência de lado e vamos focar nisso aqui, até cansar. Certo? Mas os professores não dão conta de fazer isso. Por quê? Porque a nossa geração não conversou sobre isso. A geração anterior também não conversou, a anterior também não, né? A posterior a nós também não conversou. Nós estamos conversando sobre isso agora, né? Tem menos de 10 anos. Aqui em Valadares a gente tem esse trabalho, mas e as cidades que não têm? Né? E os grandes centros que tem, mas é um grande centro, não abarca todo mundo, Demais, pulverizado demais, né? Muito bem. E aí nós pegamos isso que aconteceu, transformamos num projeto e batemos lá no Ministério Público. Tamanha foi a nossa indignação. Porque não é possível que os meninos do coletivo estão passando por essa situação e a gente vai deixar acontecer. Não, nem com os nossos, nem com o de ninguém. E aí nós invertemos a lógica do nosso trabalho. Aí nós passamos a atender os professores. Então, as atividades que nós realizamos nas escolas o ano passado inteirinho foi focado nos professores. Eles têm reuniões pedagógicas, eles têm reunião de módulo, eles têm reuniões específicas para discutir temas, né? E aí nós começamos a fazer contato com essas escolas e a participar dessas reuniões, 2 horas e meia, formando os professores.
Olha, eu confesso para vocês, a gente ouviu cada coisa. Cada coisa. Como assim? De que eles nunca tinham parado para fazer essa discussão. De que a gente não imaginava que isso precisava de ser tratado. Teve um professor que levantou numa formação que nós fizemos, ele levantou e falou assim: olha, eu quero parabenizar vocês, porque em 40 anos de magistério, vejam bem, 40 anos de magistério, eu nunca vi esse tema ser falado com tanta propriedade, com tanta segurança, com tanta riqueza de detalhes. Isso nos machuca ainda mais, porque assim, em 40 anos de magistério, quantas vidas, né, passaram ali, naquela escola, naquela vida, né, daquele professor. Nossa. Então, nós focamos nos professores e a gente precisa continuar esse trabalho de formação. Jaqueline, a gente faz uma pergunta em relação a isso. Vocês tiveram algum tipo de obstáculo em relação a esse Deus chamado currículo, né? Tem que seguir o currículo, não sei o quê. Como é que vai caber no horário? Eu não terminei meu conteúdo de matemática. Como é que foi essa recepção com as escolas? Então, o que a gente observa? Nós vamos lá fazer formação de professores. Então, a gente trata de todos os temas, a gente faz um encontro mini ali com os professores para tentar atender todas as questões. Esse professor, ele sai dali cheio de pensamento. Ele que tem que pensar como que ele vai levar isso para a sala de aula. A gente não tem como entrar lá no currículo e falar o que vai ser trabalhado. Isso vai ser do professor. A gente só sinaliza, olha, em ciências tem como trabalhar isso, em artes tem isso, em português tem isso, em geografia tem isso, em história tem isso. E não é só a história que tem que trabalhar. Acaba que fica só um assunto de componente específico e deixa de ser algo curricular, assim, né? Não, curricular é para ser tratado por todos ali. O tempo inteiro. Então, eu vou trabalhar uma música, vamos trazer uma música, né, que vai contemplar todas as etnias que nós temos no Brasil, né? Nós não vamos dar prioridade para uma etnia só, né? Então, vamos trazer aí uma música afro, vou trazer aí uma música, um samba, vou trazer aí, né, um estilo de música que tem a ver com a origem do povo negro. Isso é riquíssimo, os meninos amam. Mas a gente percebe que falta capacitação dos professores. Falta capacitação para poder falar da influência da língua africana no português do Brasil. Falta conhecimento dos professores para falar sobre a matemática. Então, teve uma formação muito interessante que nós fomos lá em Divino das Laranjeiras para fazer formação para 3 escolas. As diretoras se organizaram, fizeram um trabalho super bacana com os professores. Tinha uns 130 professores lá, nessa formação. E aí, a gente, nas nossas falas, teve uma hora que eu falei assim, olha, eu vou fazer uma provocação aqui para vocês, né? Vocês sabiam, os professores de matemática que estão aí, sabiam que o teorema do triângulo retângulo não é teorema de Pitágoras? Vocês sabiam disso? Os professores olharam olhando para o outro assim. Tá falando isso com base em quê? Tô falando isso com base na história do povo africano, que já tinha nos seus registros, 1000 anos antes de Pitágoras, lá na Babilônia, lá no Antigo Egito, os registros do teorema do triângulo retângulo. Isso precisa ser dito para os meninos. Nós passamos pelo ensino fundamental e médio, saímos, né, na universidade, a gente nunca ouviu isso. Verdade. Isso é libertador. É a gente contar a história como ela realmente é. O nosso ensino, ele é extremamente eurocêntrico.
Muito. né? Eurocentrado, lá na Europa. Não precisa ser assim. Vamos falar, né, que antes da Europa existiram outros continentes, né? E sabedorias. E E o vivências, né, saber gente? não pode ter um viés só. Né? E vivências e experiências em todas as áreas que precisam ser ditas para serem reconhecidos, para ser pertencido, né? Os meninos precisam entender que eles têm pertencimento. Isso é muito sério na educação, né? Então, nós entendemos que a gente até vai nas escolas, a gente vai continuar fazendo o nosso trabalho de falar com os jovens, mas a gente está focado, né? Ainda bastante focado nos professores. Que eu acho que é a forma de disseminar, né? Porque o professor estando ali e conhecendo, podendo debater, podendo fornecer esse material aos alunos, Sim, e acaba que numa sala de aula, dependendo de como ela é formada, o professor ele tem uma referência muito grande, é uma faca de dois gumes, né? Então, a partir do momento que o professor ele propõe essa discussão, também sim, faz com que a gente conheça a ideia que eles trazem também, sim. né? E não é dar aquele conceito pronto, mas criar junto com esse aluno, né? E ajudar os meninos a questionarem, né? Engraçado, porque eu não sei se eu vou falar certinho aqui, se estiver falando errado, vocês me corrijam. Tem uma personagem, não sei se é de uma das princesas, eu acho, que é Moama mesmo? Moana. Moana. E aí eu sempre coloco assim nas minhas provas, aí eu peço uma impressão colorida, em alguns casos, quando dá. E aí, quando eu quero dar uma, né? Ai, uma chocada, assim, já visualmente, a primeira questão, né? E aí, eu lembro que uma menina virou, né, pra mim, na hora que eu tava fazendo minha prova, e falou assim: Nossa, professora, eu nunca tinha visto uma princesa negra, tá parecendo comigo, porque eu me acho uma princesa. Eu nunca vou esquecer disso, Que linda, né? porque ela Isso viu aí, representada. isso Porque a gente aí. tem que desconstruir a ideia, né, eurocêntrica, o branco, loiro, Sim, magro, sim. e é sempre a princesa que espera pelo seu par perfeito. E Essa nós, é desconstrução. isso aí. Isso é letramento racial. O letramento racial, ele é tudo. Tudo que você faz para desconstruir e para possibilitar pertencimento. Eu acho que essa representação, ela é importante. Ela é necessária. Porque eu acho que além da discussão que a gente faz, é permitir, e não é nem tanto permitir, que a gente não tem esse poder todo de permitir, mas é trazer essa Possibilitar. discussão, é É oportunizar, sabe? oportunizar. Porque se você for pegar, dependendo da prova, eu vou colocar aqui português, né, que é a minha área. Uhum. Se você for pegar, assim, uma linha totalmente eurocêntrica de conteúdo mesmo, de matriz curricular, e você vai pegar, eu quero um charge de um tipo irônico. Você vai ver que até o linguajar é diferente quando eu quero uma charge de variedade linguística específico de um grupo. É diferente. Uhum. Então, o componente curricular, ele vai favorecer ou ele talvez vai impedir, dependendo do conhecimento do professor. Sim. Porque quando você coloca um dado, muitas vezes você coloca um dado que não atende aquele grupo, porque é um dado que nem Sim. para ele é atendido, nem Sim. ele é atendido, ele nem conhece sobre aquilo ali. E quando a Por gente isso não que a só importância do letramento, né? Para o professor, na hora ali do componente curricular, ele conseguir trazer essa lança a discussão. mão. Sim. Porque às vezes a gente coloca, não sei se vocês vão concordar, mas você pode até colocar numa prova, num slide, aquela coisa toda de sala de aula, uma discussão. Quando você coloca na prova, é um trem que parece que a pessoa já cria tanto aquela coisa da prova, ou do seminário, ou de alguma coisa que ele seja o protagonista aqui, que ele não esquece. Sim. Tem certeza que para essa menina, ela vai lembrar, ela vai falar, nossa, olha! Né? Sim. Porque você acaba fazendo essas referências, essas representações. Eu quero fazer um destaque, assim, que nós passamos, né? As princesas, elas têm aí 100 anos, né? Uhum. E se a gente for analisar bem, tem uma média de uns 10 que surgiram aí, princesas novas, Sim. né? A Merida, a Tiana, Tiana. né? A Moana. Tem Uhum. menos de 10 anos, Uhum.
tá? Entre 10 aí, máximo uns 13, mas é Menos de 15, bem menos. Menos de 15. Tô falando menos de 13, porque meu mais velho tem 13 e eu tô assistindo filme de criança tem 13 anos, né? Então, eu tô acompanhando bem, que é menos de 13. E a gente percebe, assim, como que as meninas se identificam. Eu, criança, tinha um desenho que tinha uma personagem negra, talvez você se recorde, que era a Diana da Caverna do Dragão. Ah, verdade. Só a Diana. Olha, Só Diana. a Diana na Uhum. televisão inteira. Era a única representatividade negra que a gente tinha no desenho animado para as crianças da minha geração. Então, olha, já esses 10 anos para cá já é uma mudança grande, porque as meninas se reconhecem. Então, conseguem, é um espelho. Quando a gente vai nas escolas falar para os jovens, o olho das meninas brilham quando elas veem a gente. Porque, puxa vida, né? É possível. É possível chegar nesse lugar onde elas estão, De protagonismo, né? Uhum. de fala, um lugar de fala, de protagonismo, né? De trabalho. Então, o olho das meninas brilha. Há um tempo atrás, a gente estava procurando, convidando algumas pessoas para entrar para o coletivo, homens pretos que pudessem participar com a gente, para os meninos também Ter essa referência, né? fazerem terem Uhum. esse contato, né? Fazer essa referência. Então, a gente precisa de referenciais. E o povo branco, né, historicamente, né, foram representados, não tem essa dificuldade. Então, não é difícil para se ver nos iguais, né? Quantas professoras pretas nós temos? Quantos professores homens nós temos? Tem até alienígena branco vindo aqui com capa vermelha de cueca de fora, que é o super-homem. Então, pensa bem, Tem né? tudo branco. Tem Uhum. tudo. Verdade. Então, quando veio aquele filme do Pantera Negra, o coletivo foi assistir o Pantera Negra lá no cinema em peso, assim, nós fomos tudo bonito, todo mundo arrumado, parecendo que era um evento assistir o filme. O filme, ele tem um significado importantíssimo para a comunidade preta, porque ele contemplou, assim, todos aqueles anseios guardados que a gente está há anos esperando, o filme conseguiu contemplar. E olha que coisa simples, né? Um filme, Uhum. quantos milhões de filmes De herói. são Representou, feitos né? todos os anos, né? Representou tudo aquilo ali, né? E essa questão de mídia é muito interessante, agora levando um pouco mais para a área da comunicação, Sim, porque essa representação dos negros é algo muito recente. E quando acontecia antigamente, quando tinha, muitas vezes era de uma forma pejorativa. É verdade. Então, as sim, pessoas- depreciando, Sim, né? é muito, muito caricato, essas coisas assim, reforçando estereótipos racistas e tudo mais. Sim, Então, você começar a produzir obras, seja de todas as formas, quadrinhos, filmes, livros, novela, série, isso representa muito para quem está assistindo representado. Essa história que você estava falando, eu lembrei, que saiu um filme da Ariel, e que a personagem Sim. protagonista era negra. Uhum. E quando saiu o trailer, bombou na internet vídeos de crianças negras, meninas, reagindo e ficando completamente encantadas. E é algo que a gente pensa assim, Sim, fala algo tão interessante, simples, tem um interessante. significado muito Muito grande para a grande. pessoa na formação dela. E isso tem um poder enorme, porque a gente vê Muito, do outro viu? lado como que o racista se ofende com um negócio Sim. desse. O tanto de comentário, nunca vi uma sereia negra. Sim. Exato. Eu Quem nunca... já viu uma sereia, cara? É. Isso não engraçado. existe. 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 Nós temos sereias. E elas não são de pele branca, não. As Mas, focas, ah, sim. as sim. lontras. Sim. Eu sou biólogo, fico meio preocupado. Tomou um susto. Eu falei, meu Deus, o que eu não tô sabendo aqui, Jaqueline, gente? O que a Jaqueline vai falar, né? Uhum. Se a gente for analisar, Uhum. é um tipo de sereia, não é? Sim, Sim, por o causa da peixe-boi foi cauda. relacionado também É, o com peixe-boi, sereia. Não é? E Não a tem pele pele branca, não. deles não é pele branca. Vamos Uhum. combinar, né? Então, assim, é uma forçação de barra muito grande você querer que tudo seja analisado sobre um viés só.
Uhum. sobre o olhar de uma só etnia, né? E trazer essa diversidade, além da representatividade, que é necessário, como você mencionou, é humano. Nós somos diversos. Sim. Uhum. Ter uma espécie humana tendo um tipo de viés, seja cor de pele ou modo de pensar, a gente deixa essa diversidade tão bonita pequena. E nós Sim, não somos pequenos, né? Em relação à sim, cultura, com criar coisas e tudo certeza. mais, né? E eu vejo que o Abayomi tem se aproximado do JIT há algum tempo já, né? Sim, quando a E- Érica veio para o mestrado, ela trouxe o coletivo para o mestrado. Exato. Eu queria que você falasse um pouco isso, É, porque também traz uma diversidade num ambiente acadêmico que foi tem um pouca choque, diversidade de pois é. pele, né? Aí que você falasse um pouco sobre isso. Nós festejamos muito a entrada da Érica no mestrado. A Ana, que era nossa Uhum. mentora, a Ana, ela mandou uma mensagem para a Érica vibrando, né, que o coletivo tinha chegado ao mestrado. Porque quando a Érica vem, desculpa, Uhum. quando a Érica vem para o mestrado, é um pouco de cada um de nós que vem. Porque é um desafio muito grande chegar onde a gente chegou, estudar, né? Assim, quando a gente vê as pessoas criticando a lei de cotas, é como se dessem uma apunhalada em cada um de nós, porque a gente estudou com muita dificuldade. Todo mundo, Uhum. o povo preto, de um modo geral, sai da escola, evade o ensino médio, o ensino fundamental, o ensino superior, porque não tem condição de manter, precisa trabalhar para sobreviver. Então, larga a escola. Quando a Érica chega no mestrado, é como se todos nós chegássemos, sabe? Então, é muito importante. E a gente trouxe o debate para a universidade, porque estava tudo muito tranquilo, né? Tudo muito pacificado, né? Tudo muito naturalizado, digamos assim, né? Então, quando ela vem para o mestrado, ela vem para quebrar esse modo de pensar, né? Desconstruir determinadas comportamentos, falas, né? Eu passei pela graduação e ouvi professores da graduação falando denegrir é triste, né? Então a gente percebe que a gente precisa alcançar os professores do ensino superior e chegar no mestrado mesmo, e quiçá no doutorado, num pós-doutorado, né? Porque é o nosso povo que chega lá, né? A nossa nós vamos juntos, né? E isso para nós foi uma conquista e tanto, né? É uma conquista pessoal dela, mas é uma conquista do nosso povo, né? E isso foi muito bom, assim. Eu tenho notícias, né, de que os professores se reorganizaram, né? Quem não conhecia literatura para poder dar suporte para ela foi atrás de literatura, né? Nós temos outras histórias de outras mulheres pretas que tentaram fazer mestrado em outras universidades e que tiveram dificuldade na banca de seleção, porque a banca não conhecia os autores, né? Uma série de questões, de entraves, né, que a gente percebe por falta mesmo desse conhecimento, desse letramento, né, por falta dessa vontade de querer conhecer a história do outro, né, e usufruir daquele saber também, né? Eu lembro que Desculpa, eu... professor, É isso. eu falei? Não. Não, explicou Eu certinho. lembro uma vez que soube de um artigo que meio que quantificava os currículos e ementas das disciplinas de mestrado e de doutorado, e assim, quantas pessoas pretas estão ali? Quantas mulheres estão ali? Quantas mulheres pretas estão ali? Nas referências, sabe? Autores. Sim, Então, eu fui vendo assim. sim, Aí depois que eu vi aquilo, eu fiquei, caramba, eu tenho que ver as minhas disciplinas. Então, eu isso paro e olho aí. assim, aqui no mestrado, bate assim, Milton Santos, beleza, mas, pô, só Milton Santos é o nosso chaveirinho, ele é genial, beleza, mas vamos botar mais, Vamos pô, Lélia procurar. Gonzalez, tem gente, tem muita Isso, gente, isso né, aí. para Mas já te colocar deu ali, um gás. Peraí, deixa eu me é, repaginar, exato, né? Deixa exato. eu buscar. E permitir recontar, né? Recontar e dar esse Sim, espaço, né? sim.
oportunizar, na verdade, né, esse espaço que com certeza ele é valioso, né? É um desafio em todos os níveis, né? Eu não quero correr o risco de errar, mas salvo engano, foi na USP que mudaram as literaturas esse ano, né? Colocaram alguns livros de pessoas pretas, né? Recente isso. Isso deu uma confusão danada, porque tem 100 anos que os livros estavam lá sendo lidos para o vestibular, né? E aí a banca desse ano mudou os livros do vestibular, né? Colocaram outras literaturas, livros essenciais, assim, da atualidade, do contexto desse debate Sim. que nós estamos fazendo aqui, mas houve uma resistência muito grande, né? Alguns apoiadores, mas uma grande resistência. Quer dizer que tá dando certo, né? Então, nós estamos no caminho certo. Se não tiver resistência, quer dizer que não atingiu Se não movimentar, se a gente não fizer esse movimento, ninguém vai fazer por nós. É o que a gente sempre fala em reunião, né? Quando nós estamos lá pensando, planejando alguma coisa para o coletivo, a gente sempre fala isso. A luta é nossa, porque se a gente não fizer essa luta, ninguém vai fazer por nós, ninguém vai sair, né, tomando a nossa dor. É verdade. Podem surgir pessoas querendo caminhar junto, né, fortalecer a nossa luta, mas tomar para si é pouco provável, né? Jaqueline, agora uma pergunta. Para quem está nos assistindo e quiser, né, ter acesso a esse conhecimento, a essa troca, né, essa partilha mesmo com vocês, né, com o coletivo. Vocês atendem escolas tanto particulares e públicas, como é que é? Como é que faz para poder entrar em contato com vocês, para poder fazer esse letramento racial? Eu acho que é a base, né, de tudo que a gente está falando aqui. Não adianta a gente falar lá na educação, no ensino superior, se eu não falei no letramento racial. Como é que a gente faz? Então, o coletivo tem redes sociais, tem o e-mail, né, coletivabiomigv@gmail.com, e tem o Instagram, que é coletivabiomigv1, que podem mandar mensagem no direct e a gente responde. Lá, responde por e-mail também. E tem os telefones de contato, né? Eu vou passar aqui o meu, que é o 33 999 63 59 15, porque eu estou responsável pela agenda do coletivo. Então, fala comigo e aí eu viabilizo, né? Falo as datas disponíveis, a disponibilidade das colegas do coletivo, né? Cada uma tem. Então, a gente organiza para atender. A gente quer atender todo mundo, né? Mas nós temos aí essa nossa organização. Bacana, né? Eu acho que preferencialmente escolas, né? A gente vai em instituições também, mas preferencialmente educação infantil, fundamental, médio, superior e formação de professores. Que eu acho que é a base de tudo mesmo, né? Já que o papo é agenda, eu sou historiador, o historiador mexe com o tempo, não é com o passado, não é com o tempo, o ser humano através do tempo. Boa, Bruno. Então, falamos do passado, falamos do presente, queria saber um pouco sobre o futuro. O que a Biomi está pensando? Essa parceria com a Univale, que já tem um tempo, consolidou agora com o Unied, com o seminário Biomi. Vocês pensam para o futuro, com e sem Univale, assim, de modo geral? A gente pensa profissionalizar cada vez mais, né, o nosso trabalho. Pensamos futuramente, né, formar uma associação. A gente quer organizar para crescer e fortalecer, já que nós já estamos consolidados, né? 9 anos. Muito tempo, né? Na caminhada é um tempo bom, né? Então, nós estamos trabalhando, professor Bruno, para organizar essa parte do coletivo agora. Nossa, muita coisa, né? Tem muito serviço pela frente. Mas é bom que tem energia para a gente poder trazer esses assuntos sempre para uma discussão que eles não se percam, né? Então, chegando ao final do nosso podcast, que é um videocast também, eu vou falar uma palavra e você vai responder aquela que vier na sua mente. Tá. O professor Bruno também quer falar uma palavra? Pode?
Jonathan também quer falar uma palavra ou não? Fala, Ah, então, fala. então todo mundo vai falar uma palavra. Mas só ela responde, tá? Só ela que vai responder. Eu falo a palavra, Cada um vai falar uma e palavra. você vai dizer pra O mim que vem à cabeça. o que vier. Não pode pensar muito, ok? Jaqueline. Coragem, Oportunidade. conquista, Abayomi. força. Nossa, muitas palavras aqui que vão É. determinar não só você, mas todos aqueles que É. estão com você e o que vieram antes, né? E que estarão com você, No né? futuro, é. Então, a gente gostaria de agradecer porque nós estamos no terceiro episódio Da série. JIT 15 da anos. série JIT 15 anos, Já. que é uma história Debutante. debutante. E a Uhum. gente vai dedicar, né, esse videocast não só para a professora Celeste, né, que deu um apoio Sim, fundamental a todo o projeto, né? sim, que a envolveu. Celeste, a Denise. E até um pecado a gente ficar citando nomes, né? Sim, Pra- Isso que nossa. é Para não complicado. correr risco de errar, mas Uhum. todas, né? Todos os que estiverem envolvidos, a reitora, né? A Alessandra, nós estaremos eternamente gratos. E a gente também não pode deixar de dedicar a Ana Afro, né, que de Sim. certa forma acompanha, Sim, né? Mesmo nas nossas memórias, eu tive o prazer de Sim. conhecê-la e a gente sabe da força e da energia que ela traz, né? Porque as nossas Sim. memórias, elas persistem, né? verdade. Pra gente estar sempre Ela lembrando. tá com a gente o tempo inteiro. E isso é muito bom, saber que, com certeza, mesmo em meio ao tempo, estamos selados aí com as nossas boas Sim. memórias. A Ana e a Eliana foram pessoas que, muito antes de nós sonharmos com o coletivo, elas já eram vistas. Uhum. Eram pessoas que era impossível da gente não ver as duas, sabe? Arrumadas, maquiadas, penteadas. Então, era eu, menina, né? Eu, adolescente, que de vez em quando cruzava com elas no meu caminho. Era uma representatividade, foram, né? E são até hoje força para nós. Então, elas serão sempre lembradas. Então, nós dedicamos esse programa Celeste a todos aqueles que ajudaram, né? Nesse todo esse Sim. evento e toda a trajetória Os também. professores que ficaram nas oficinas, né? Muito obrigada. E a Ana Afro, que com certeza tem uma representação, né, ao coletivo. Sim, Né? com certeza. Então, a gente encerra hoje o nosso terceiro episódio. Para o próximo. Muito obrigada pela participação de vocês. E até a Obrigado, próxima. gente. Um abraço. Até. Até a próxima. Tchau.